Se tu tá cansado de fazer sempre a mesma foto meia boca, eu vou te mostrar aqui algumas dicas, alguns passos que tu pode fazer para tirar as tuas fotos e fazer elas parecerem mais profissionais. Então, bora lá! Opa! Aqui é o Felipe Calil e eu sou o criador do Jornada da Foto e do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a criar fotos únicas e também a enxergar como um fotógrafo. Além disso, eu tô toda semana aqui te trazendo vídeos e conteúdos sobre fotografia. Então, bora lá para tirar fotos como um profissional. Eu normalmente começo falando da luz, que a gente precisa dominar a luz, mas eu vou deixar ela um pouco mais adiante no vídeo. Eu quero te falar sobre composição. Tem alguns elementos de composição que fazem com que a gente chame mais atenção no nosso quadro, seja do objeto ou da cena que a gente está fotografando. E o primeiro deles é escolher o objeto, o que tu vai fotografar, o que tu está querendo mostrar nessa tua foto. E pode ser qualquer coisa, pode ser uma árvore, pode ser um prédio, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, tudo isso aí vale. Mas o mais importante é tu ter bem definido qual que é o objeto da foto. Nem esse meu caso aqui, o objeto da foto, que é um vídeo, mas sou eu, certo? Eu sou a parte mais importante dessa foto, então eu fiz de tudo para chamar mais atenção para mim e não para os quadros aqui atrás, para a parte de trás. Tudo isso aí são técnicas de composição, mas tu tem que ter bem definido o que tu quer fotografar. E aí sim, depois tu vai aplicar outras técnicas de composição para chamar mais atenção para esse objeto. Às vezes é fácil de identificar qual é o objeto da foto, só tem um. Mas às vezes, e principalmente acontece quem está começando, e principalmente fotografia de paisagens, por exemplo, onde a pessoa quer fotografar tudo. A grama verde, ela tem a cachoeira, ela tem as pedras, ela tem o céu, e aí ela quer tirar foto de tudo. Só que o que eu estou olhando aqui? Você tem que me mostrar a foto e me dizer, ó, é uma foto sobre... É uma pedra, é uma foto sobre a árvore, é uma foto sobre a cachoeira. Tudo tem que estar muito claro. E isso, ao longo do tempo, a gente vai maturando e já começa a ficar no nosso subconsciente, que a gente tem que simplificar e colocar a atenção em um objeto só. Ou se no caso são dois, mas no máximo dois. E aí fica cada vez mais difícil. Quanto mais objetos, cada vez mais difícil de tu conciliar a atenção das pessoas por esses objetos. Então, por isso, escolhe um objeto e fica com ele. E aí sim, depois você vai usar outras técnicas de composição para fazer esse objeto se destacar no quadro. E uma das técnicas mais fáceis de usar para destacar o objeto no quadro, para deixar ele um pouco mais interessante, é usar a regra dos terços. E o que funciona? O que é a regra dos terços? É tu dividir a tua foto em terços, em duas linhas nesse sentido e duas linhas nesse sentido. E aí tu vai ter a regra dos terços para te guiar. Então tu vai colocar esse teu objeto na interseção onde essas linhas se cruzam, são 4 pontos na verdade, ou também em cima das linhas. Por exemplo, em fotografias de paisagem, tu pode colocar o horizonte um pouquinho na linha de cima ou mais na linha de baixo, dependendo se o céu está bonito ou não. Ou numa fotografia de retrato, tu pode colocar os olhos da pessoa nas linhas de cima ou nas linhas de baixo, enfim, tudo isso aí, as linhas guias e a regra dos terços para te ajudar. E falando em linha guia, tu pode usar também as linhas guias para direcionar o olhar do espectador pela tua foto. E o que são linhas guias? Elas podem ser qualquer coisa que tem esse elemento de linha, que leve o olhar do observador para o ponto que tu quer fotografar. Como, por exemplo, nessa foto aqui, eu coloquei como linha guia, são as espumas das ondas para guiar. Elas começam no canto do quadro e acabam guiando o olho da pessoa. E pode ser qualquer coisa, pode ser um galho de árvore, pode ser as nuvens, pode ser um prédio, pode ser linhas de um banco, enfim, uma cerca, qualquer coisa vale para usar as linhas guia e tu conduzir o olhar do espectador para o teu objeto, que tu definiu antes. E o sentido e a direção dessas linhas podem causar um impacto muito grande nas tuas fotos. Por exemplo, se tu usa as linhas guias de uma forma mais vertical, elas transmitem um pouco mais de poder, um pouco mais de força na tua foto, que acontece no caso de, não sei, de um prédio alto, por exemplo.
Tu tem aquele prédio bem alto lá que dá um pouco de poder para tua foto, ou pode ser uma árvore bem alta também, que as linhas dela são retas, também chama a atenção do observador e dá um poder para tua foto. Ou pode ser as linhas horizontais, que elas dão um pouco mais de estabilidade. Isso acontece em fotografias de paisagem, por exemplo. A gente tem aquele nosso horizonte cruzando a foto, certo? E isso dá uma sensação de estabilidade, parece que a gente está grudado no chão mesmo com aquelas linhas. E as linhas diagonais, elas causam um pouco mais de, como é que vamos dizer, um pouco mais de dinamismo, dá um pouco mais de movimento para a tua foto. E aí tu pode misturar essas linhas, tu quer dar um pouco mais de movimento com um pouco mais de estabilidade, causar um pouco mais de um contraste, digamos assim, que é o caso que nem eu mostrei da foto das ondas batendo na pedra. Tu tem o horizonte, que dá um pouco de estabilidade, e tu tem também o dinamismo das ondas, o movimento das ondas em diagonal. Isso tudo é pensado e é proposital na foto. E outra maneira de tu sair um pouco, quebrar essa monotonia, dar um pouco mais de dinamismo, é mudar a tua altura. Tenta fotografar o mesmo objeto de uma cena de um ângulo mais baixo. Tenta te deitar de barriga no chão, que é o caso dessa foto aqui que eu coloquei. Ou tentar fotografar mais de cima, que é o caso dessa outra foto que eu coloquei aqui. Então tu vê que é o mesmo lugar, é o mesmo cruzamento, na verdade, e tem grandes diferenças. Eu estou mais baixo, vendo as pessoas passarem, vendo os pés das pessoas, e depois, na outra perspectiva, eu estou bem em cima, vendo as pessoas quase como formiguinhas. O objeto é o mesmo, certo? Só que muda a perspectiva e muda um pouquinho o ângulo. E tem também a foto de altura dos olhos, que essa já é mais manjada. Então, eu recomendo tu tentar fotografar mais de baixo ou mais de cima, para ter um olhar um pouco novo das coisas. E essa aqui é uma grande diferença nas fotos de quem está iniciando para as fotos de quem já tem um pouco mais de experiência, e é a profundidade. Criar profundidade, primeiro vamos falar da fotografia. O que é? Ela é um recorte, né, de uma cena que é achatada numa foto, numa imagem. Então, a gente tem todo o nosso espaço 3D, com profundidade, tudo, e a fotografia vem e achata. Então, como é que a gente pode criar um pouco mais essa profundidade, dar um pouco mais de profundidade para a nossa foto? E tem várias maneiras, mas a melhor delas é com luz e sombra. Como, por exemplo, aqui, vocês estão me vendo, e como é que tu sabe que eu estou numa profundidade, que essa parede está um pouco mais atrás de mim, que eu não estou colado na parede? Ou numa fotografia de paisagem, como é que tu sabe que as coisas elas estão distantes uma das outras, assim? É com a luz. Por exemplo, eu tenho uma luz aqui que vem e me bate lateralmente, certo? O que cria uma área mais clara aqui do meu rosto e uma área um pouco mais escura desse lado. Isso vai criar profundidade, porque a sombra, o nosso cérebro entende sombra como profundidade. E a mesma coisa essa mesa aqui atrás. Tu vê que é uma mesa comprida e aí ela te dá mais essa noção de profundidade. Eu poderia ainda colocar mais uma lampadinha aqui nesse canto, dando essa impressão também de profundidade, que mostra, olha, ele tem uma luz mais ao fundo, um pouco mais escura. Tudo isso aí a gente vai criando profundidade na nossa foto. Ou também em fotografias de paisagem, por exemplo, é tu usar os planos que a gente chama, né? Tu coloca um elemento no plano de frente, depois um elemento no plano médio e depois um elemento no plano de fundo. Por exemplo, eu já mostrei a foto do mar. É a mesma coisa. O plano de frente é a pedra, o plano médio são aquelas ondas quebrando e depois a gente tem o céu, certo? Tem o mar, o céu, como plano de fundo. Isso aí tu pode fazer em todas as fotos, para retrato, para vida animal, tudo isso aí transmite profundidade. Ou tu pode fazer completamente diferente. A profundidade é legal e funciona para muito tipo de fotografia, funciona. Mas, às vezes, tu quer isolar o teu objeto, tu quer colocar a tua atenção toda nele, tu pode fazer justamente o contrário. Tu achatar a imagem. E como é que a gente faz isso? A gente cria aquele efeito de fundo borrado. Então, tu vai prestar atenção só no objeto. Por exemplo, nessa fotografia da coruja aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, acho que ele vai continuar focando em mim. Ó, a última fotografia, tu pode ver que só tem a coruja aqui, né? E eu usei uma lente longa e usei o fundo borrado.
Eu vou colocar ela na tela para ficar mais fácil de ver. Mas o que aconteceu? Ela tinha todo um campo atrás dela, um campo verde, e aí eu estourei, eu borrei todo esse campo com abertura de diafragma. E fazendo isso, eu deixei a atenção só na coruja. Então, eu tirei toda aquela profundidade, então todo aquele campo atrás que tinha uma profundidade grande, eu tirei e chapei a coruja. E aí, isso destacou ela muito bem, certo? Então, às vezes, tu pode criar profundidade ou não, depende muito do tipo de fotografia que tu está fazendo, mas tu tem que entender o que tu está fazendo para tirar o melhor proveito. E outra coisa que os profissionais usam muito, muito mesmo, é o quadro dentro do quadro. E o que consiste isso? É tu usar alguma coisa, alguma linha ou algum objeto na tua cena que enquadre mais o teu elemento. Como, por exemplo, essa foto aqui do barquinho. Tu vê que tem os galhos da árvore que meio que enquadra, é quase como se fosse uma visão de binóculo no barquinho, e aí o teu olho ele é atraído diretamente. Ou essa outra cena aqui dos portais, que eu até imprimi aqui, tá na minha parede, tem os portais e a pessoa está andando dentro dela. Isso tudo são quadros dentro de quadros. Enfim, tem vários exemplos que tu pode fazer. E os mais simples são tu usar portas, janelas, ou até mesmo construções, pontes, enfim, tudo que delimite alguma coisa no teu quadro, pode ser uma árvore, não precisa ser fechado, não precisa ser linear, não precisa ser contínuo. Tudo que meio que delimita o teu quadro pode ser usado nessa técnica de novo, quadro dentro de quadro. E ainda mais tu pode usar também os padrões na fotografia, as repetições e quebrar eles. E o que eu quero dizer com isso? Sempre tem padrão em tudo que é coisa que a gente vai fotografar. Se é uma cerca, a gente tem várias madeirinhas uma do lado da outra. Se é uma calçada, por exemplo, Copacabana lá, aquele calçadão, existe um padrão. Se vai olhar de cima aqueles guarda-sóis, existe um padrão. Tudo são padrões. Mas o mais legal é quando a gente acha um padrão para fotografar e quebra ele. Aí sim, aí tu vai ter uma foto que tu vai chamar muito mais a atenção de quem está vendo. E um cara que eu já falei isso aqui em outros vídeos e vou continuar falando, que usa muito isso, é o Steve McCurry. Ele tem várias fotos que ele tem um padrão acontecendo e aí o objeto principal dele quebra esse padrão. Isso dá um poder muito grande na foto e chama muito mais atenção. E sobre a luz, eu disse que ia falar sobre ela, então vamos falar um pouquinho sobre luz. A luz, ela, ao meu ver, além da composição e das cores, esses três elementos juntos, eles criam o que eu chamo de visão fotográfica. E a luz, para mim, ela é a mais poderosa delas. Se tu tem os outros dois, mas não tem a luz, tu vai ter uma foto ruim. Se tu tem a luz e tem os outros dois mais ou menos dominados, tu vai conseguir fazer uma foto boa ainda, certo? Mas o que eu quero dizer com entender a luz? Eu não quero dizer que existe sempre um tipo de luz que é ideal para todos os tipos de fotografia. Não, isso na verdade não acontece. Tudo depende de como que tu tá vendo a tua fotografia, como que tu quer que ela seja no final. Por exemplo, se eu quero que uma fotografia seja bem contrastada e tenha muita textura, eu vou usar uma luz mais dura nela. Se eu quero que uma fotografia ela passe um pouco mais de calma e tranquilidade, eu quero fotografar com uma luz mais suave. E tu tem todas aquelas interações, toda uma gama de diferença entre esses dois extremos. E cada horário do dia te fornece um tipo diferente de luz. Cada previsão do tempo, se está nublado, se está chovendo, se está com sol, se está com neblina, se está úmido, se está seco o dia, tudo isso aí influencia na luz. Então tu tem que entender. As estações do ano também, elas influenciam diretamente no tipo e na qualidade de luz, na cor dela também. Tudo isso aí tu tem que entender não só como é que funciona. Tu tem que entender que num dia nublado, a luz ela fica mais suave. E ao meio-dia, por exemplo, a luz ela é mais dura que tu consegue ter. Tudo isso aí a gente tem que entender. Mas tu tem que saber como aplicar cada tipo de luz para o tipo de foto que tu quer fazer. Só assim a gente vai conseguir ter o resultado final que a gente quer. E é só depois de entender tudo isso aí que as pessoas começam a fazer fotos melhores. Então recomendo você estudar muito a luz e entender como é que cada uma influencia na foto final. E além de saber as condições do dia para obter cada tipo de luz, eu acho também muito importante de saber trabalhar com essa luz.
seja ela natural ou artificial, que é o caso daqui, tu saber trabalhar com a luz, saber moldar ela. Por exemplo, se tu quer fotografar um retrato e tu só tem o meio-dia para fotografar, mas o sol do meio-dia ele não é o ideal para fazer retratos. Como é que tu vai fazer para fotografar? A pessoa profissional, ela já tem tudo isso aí internalizado, ela já sabe o que fazer. E no caso é tu colocar a pessoa na sombra, certo? Mas o que eu quero dizer é que tu molde a luz para o efeito que tu quer. Por exemplo, aqui eu estou usando uma luz o mais suave possível. Então eu moldei ela, coloquei um pano branco e na frente da minha lâmpada aqui para suavizar a luz. E eu estava vendo que aqui estava ficando escuro demais esse lado. Então eu coloquei, vocês não estão vendo, mas tem um refletor branco aqui desse lado. Então ele preenche um pouco essa luz. Tudo isso aí tu pode aprender a mexer e a controlar, certo? Por que eu uso paredes brancas também aqui nesse estúdio? Tudo tem um porquê e é esse porquê de dominar e moldar a luz. E além de tudo isso aí, a grande diferença dos profissionais é que eles manjam muito da fotografia em campo, eles sabem, eles dominam a luz, a composição, eles dominam as cores, eles sabem o que fazer para tirar a foto. Só que isso é metade do trabalho. Depois tem a outra metade, que é edição, certo? E é aí que a tua foto ganha vida. No campo, tu tem que fazer o maior esforço para conseguir a maior quantidade de detalhes possível, a maior quantidade de informação possível. E aí sim, depois na edição é que tu vai começar a editar ela e moldar essa foto para ficar exatamente do jeito que tu estava querendo, que tu estava imaginando lá no começo. Por isso que a visão fotográfica é muito importante. Tu tem que saber o tipo de foto que tu vai tirar para quando chegar nessa hora de edição, tu já ter a tua ideia concebida e ter um norte, né? Tu saber, eu preciso editar dessa maneira, eu preciso editar aqui as luzes, preciso abrir as sombras, preciso deixar mais escura, mais clara para chegar na minha visão. Saber editar foto é uma habilidade muito importante dos fotógrafos. Tem alguns que delegam essa função, às vezes tem fotógrafo profissional que não sabe editar muito bem, e aí eles contratam pessoas para editar, mas ele diz, eu quero que você edite dessa e dessa forma. E assim ele consegue chegar, mesmo não sendo ele que editou, em fotos boas, em fotos que ele estava imaginando. Só que tem pessoas que não têm esse luxo de contratar alguém para editar suas fotos. Então a gente tem que aprender nós mesmos a editar, certo? Eu acho que é uma habilidade muito importante, a gente ter esse controle de edição e saber exatamente o que fazer na tua foto para chegar na visão final. E também de nada adianta tu saber mexer na luz, como compor o objeto, tu moldar a luz, tu editar. Tu não sabe mexer na tua câmera, certo? Tu tem que saber regular, saber as técnicas que tu precisa para chegar na tua visão. E isso também é uma parte importante de tu aprender ou a tirar fotos mais com cara de profissional. Os profissionais, eles usam sim o modo manual, eles têm controle total sobre o que está sendo feito, sobre qual o desfoque de fundo, qual a velocidade que eles estão fotografando, qual o ISO e o que cada uma dessas coisas impacta na foto final. E se tu quiser aprender como fazer tudo isso aí, como tu vai poder compor o objeto, como tu vai poder colocar ele no quadro para obter mais atenção das pessoas, qual luz que ela se encaixa melhor para cada tipo de fotografia, qual é a edição, como que editar, eu tenho, como eu já falei lá no começo, o método 20 para fotógrafos, que é um método que te ensina desde o iniciante até técnicas bem avançadas de todas as etapas da fotografia, da visão, da edição, das técnicas. Eu tenho módulos separados para tu aprimorar a tua visão fotográfica, como tu vai poder enxergar a luz, como cada tipo de fotografia pede algum estilo de luz, como os tipos de composições, como o mesmo objeto tu consegue colocar em vários lugares para chamar mais atenção, e também como tu vai poder editar. Na verdade é um curso de edição completo, inteiro lá, é um módulo só de edição para te tirar do iniciante até técnicas bem avançadas de edição também. E tudo isso aí com bastante aula prática. Eu vou te levar a campo para te mostrar, acho que já são mais de 15 aulas que eu estou sempre colocando novas para exemplificar cada tipo de fotografia. Então, a cada mês eu estou colocando mais aulas para te mostrar os diferentes desafios que eu vou encontrando ao longo das fotografias e te mostro cada processo, cada etapa até
a etapa final da fotografia. Então, se te interessou e quer conhecer mais o método 20, entra aqui no link da descrição, que lá eu te mostro tudo, certo? Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!